Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e mais uma vez nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre a graça de Deus. Queridos, estamos alegres, satisfeitos, porque quando eu observo os outros ensinadores da graça, eu fico maravilhado. Os nossos irmãos queridos, né? O nosso irmão Alexandre Marques, né? Lá de Piaçu, lá em Minas. Nosso irmão Geraldo Moraes, o nosso irmão Messias, o nosso irmão, um dos grandes conhecedores, não é, da doutrina preterista, nosso irmão Elivelto, nosso irmão Júlio Saves, o nosso irmão Denis Bofarim, nossos irmãos André da Graça Pura, o nosso irmão Cristiano, um professor fora de série sobre a graça de Deus. Enfim, meus queridos, todos aqueles que eu não me lembro, né? Mas o nosso irmão lá do Nordeste do Brasil, o nosso irmão, graças a Deus que nossos irmãos, companheiro, né, da graça menciona muito, nosso irmão Elson de Jesus, muito bem, todos os ensinadores da graça do Brasil e do mundo, graças a Deus, estamos alegres e felizes. E eu, não é, também me sinto agradecido a Deus por fazer parte deste universo de ensinadores da graça. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, né? Capítulo 1, 16 e 17. Fala assim: não me envergonho, Paulo falando aos crentes de Roma, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Meus queridos, se baseando nessa palavra, uma pergunta que eu tenho para fazer que evangelho é esse que se prega hoje em dia? A gente, quando observa, meus queridos, esse evangelho que está sendo pregado aí hoje pelo sistema religioso, nos vem essa pergunta: que evangelho é esse que se prega hoje em dia? A palavra de Deus diz que evangelho é boas novas. Mas que boas novas é essas? É essa que se prega hoje? Que boas novas é essa? Se os que se dizem cristãos, eles estão, sabe o quê? Se devorando uns aos outros. Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho, não é? Porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. Mas se nós observarmos nos nossos dias em que nós estamos vivendo, o evangelho, ele é boas novas. Mas que boas novas é essa, meu querido? Se aqueles que se dizem cristãos, eles estão se devorando uns aos outros, Então, Deus estava em Cristo. Isso é que é boa nova. Deus estava em Cristo reconciliando, não é? Se reconciliando com os homens. Então, isso é boas novas. Quando é mencionado que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens, então isso é boa nova. Agora, vocês observam que esse evangelho que o sistema religioso prega não é boa nova. Por quê? Porque a gente está vendo pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem conhecedores do evangelho, eles estão se devorando uns aos outros. Um porque quer que a denominação dele seja maior do que o outro. Um porque diz que ele prega mais do que o outro. Um porque diz que ele é mais rico do que o outro. Um porque diz que a religião dele é mais importante do que a outra. O outro fala que o canal dele no YouTube é maior do que o outro irmão pequenininho. Eu detesto a palavra evidência. Quando tem pessoas lá no YouTube que falam assim: meus queridos,
eu estou falando aqui, mas eu só estou citando aqueles irmãos que ensinam a graça ou ensinam o evangelho, que estão mais em evidência, por isso que eu estou lembrando do canal deles. Meus queridos, em graça não deveria haver isso. Ué, o evangelho não é boas novas? Então que boas novas é essa que faz acepção de pessoas? Que boas novas é essa que faz acepção de ensinadores? Que boas novas é essa que faz acepção de canais? Que boas novas é essa que faz acepção de inscritos? Quer dizer que se um canal no YouTube tiver 100 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos, então quer dizer que aquele lá é mais importante do que o outro que só tem 10 mil? O outro que só tem 2 mil? O outro que só tem 1.000? Meu querido, o objetivo do evangelho, Paulo falou, que era trazer boas novas, tanto para o judeu quanto para o grego também. Então Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu. Olha a primazia aí, olha o rocha, olha o cabeça aí. Primeiro, por que primeiro? Porque Cristo que falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são os gregos aqui? Os gregos são os gentios, que hoje nós podemos dizer que nós também éramos gentios distanciados da graça de Deus, mas com a morte e ressurreição de Cristo, nós também fomos abraçados pelo esse evangelho. Então, nós observamos aqui, se a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, então o sistema religioso está fazendo um desfavor à graça de Deus. Por quê? Por que está fazendo um desfavor? Nós observamos, meus queridos, que na palavra de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Mas sabe quem que está separando, tentando separar as pessoas do amor de Deus? A bendita da religião, a bendita da vaidade, a bendita da acepção de pessoas, a bendita do desfavorecimento, a bendita da vaidade. Isso está fazendo com que muita gente se separa do amor de Deus, mas quando Paulo disse, Romanos no capítulo 8, o verso 35 e 36, diz o quê? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, a tribulação, never, nunca. A angústia, também não. A perseguição, também não. A fome, também não. A nudez, também não. O perigo ou a espada. Então, nós observamos o versículo 36, diz assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Você sabe quem que está entregando os filhos de Deus à morte? É justamente esses crentes, esses líderes vaidosos, que para eles, tudo que eles querem é alcançar posição. Tudo que eles querem é alcançar patamares. Tudo que eles querem é alcançar o que? Notoriedade. Tudo que eles querem é obter dinheiro. Mas obter dinheiro através de quê? Através da Bíblia, através do Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Que não traz boas novas para ninguém. Que Evangelho é esse que prejudica as pessoas? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação? Quem? A angústia? A perseguição? A fome? A tribulação? Paulo disse, não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meu querido, principalmente nós da graça. Você sabe o que eles do sistema estão tentando fazer com a graça de Deus? Já tiraram Deus da equação. Para os ensinadores, pregadores do sistema, Deus não existe mais na equação deles. Jesus Cristo não existe mais com a sua graça. Agora, eles também estão conseguindo tirar o apóstolo Paulo da equação deles. Porque para eles,
o evangelho que Paulo pregou não é o poder de Deus. Para eles, o evangelho que eles pregam, sabe o que que é? Só muda a vida deles. A vida financeira, a vida psicológica, a vida emocional. No sistema religioso pode tudo. Então, se a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, então o sistema religioso está fazendo um desfavor à graça de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Meus queridos, é tantas aberrações que a gente ouve do sistema religioso contra nós da graça, que se a gente fosse realmente dar lugar a isso, eles estariam nos levando ao que? À morte. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, mas observe uma coisa, meus queridos. Por que que você julga? Isso é um recado ao sistema. Por que que você julga se Cristo não permitiu que você fosse julgado e se fez um condenado em seu lugar? E se permitiu ser julgado em seu lugar? Então, como que você julga o seu semelhante? Você não foi julgado. A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 24, que os eleitos de Deus, eles não passam por julgamento, eles não passam por condenação. Então por que que o sistema julga os ensinadores da graça e julga os irmãos que estão em graça? Nem isso eles respeitam, porque Deus não deixou que fôssemos julgados. Deus não deixou que nós viéssemos a ser julgados e condenados. Porque Cristo, ele se condenou em meu lugar, ele se condenou em nosso lugar. Então, como que nós temos a capacidade de julgar alguém? Se em nosso lugar, que nós é que deveríamos ser julgados, nós é que deveríamos ser condenados. Então, por que que você julga se Cristo não permitiu nem que você fosse julgado? E se fez um condenado no seu lugar? E ele se permitiu ser julgado em seu lugar. Então a questão, meu querido, a questão essencial, ela reside no significado real daquilo que é evangelho. Eu vou repetir para você ouvir. A questão essencial, ela reside no significado real daquilo que é evangelho. E o que é evangelho? O que é evangelho? Romanos 1,16 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo. Todo é a quem? É todos. Todo o que? Aquele que crê. Por que que você acha, você do sistema, por que que você acha que você crê no evangelho e você acha que o outro não creu? Se você julga ao seu irmão, ao seu amigo, ao seu, vamos dizer assim, co-irmão, co-herdeiro, co-participante em graça, se você julga ele, é porque você acredita que ele não acredita, ou que ele acreditou no evangelho da graça. Porque Paulo está dizendo, sabe o que é evangelho? A essência do significado real daquilo que é evangelho? Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido, salvação é prerrogativa de Deus, não é minha nem sua. Mas a religião, meus queridos, a religião acha que ela é a guardiã do evangelho, condenando ou absorvendo alguém. Olha que aberração. Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Então nós observamos que a palavra de Deus, ela é uma coisa que nós temos que observar detalhes por detalhe. Tem gente que diz que a Bíblia não tem detalhe. Eu penso o contrário. Para mim, detalhes é o entendimento e a revelação daquilo que verdadeiramente é
o significado do evangelho ou de outras coisas mais. Para você ter uma ideia, como que a Bíblia é uma só e tantas pessoas interpretam a seu modo grosso. Então, a religião, ela se acha a guardiã do evangelho. Sabe quem é o guardião do evangelho? Você sabe quem é o guardião do evangelho? Primeiro é o Criador. Revelou a Paulo. Paulo passou para aquele que quisesse entender. E quando nós falamos da graça de Deus, parece que a gente está lendo uma outra Bíblia, que não seja essa que nós temos em mão. Porque muita gente fica abismado, fica surpreso quando a gente cita passagens da Bíblia, quando vem junto com o seu entendimento. Olha o que diz Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Olha o que diz aqui. Versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você está entendendo, irmãos queridos, qual é a questão essencial, né, do evangelho da graça de Deus? A questão essencial do significado real do evangelho é isso aqui, ó. Paulo diz que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que eu contanto, desde que cumpra a alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meu querido, só que o sistema, eles não estão preocupados com esse versículo aqui. Esse versículo aqui não tem que cumprir no sistema, não. Eles não se importam com isso aqui. Eles não querem saber disso aqui. Eles não. Sabe o que o sistema quer? O sistema quer enriquecer. O sistema, quanto mais cego eles puderem colocar o povo, melhor. Quanto mais eles puderem escravizar o povo, melhor. Por quê? Porque o evangelho, ele é simples. Quando Jesus diz, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Mas o evangelho, ele é simples. Então, o que acontece? Quando o sistema julga os ensinadores, os pregadores da graça, sabe o que acontece? Se você falar deles, julgar eles, aí eles não gostam. Mas Jesus disse, aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, por que vocês não fazem também? Então, se o sistema quer que tudo ocorra bem, por que eles não respeitam, então, o entendimento da graça de Deus? Mas eles não fazem isso. Então, você acredita, meu querido, que 2000 anos se passou, mesmo nós estando 2000 anos depois da morte, não é? De morte e ressurreição de Jesus Cristo, 99,9% dos chamados cristãos, essa estatística é muito triste, mas é uma verdade, mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, 99,9% daqueles que se dizem cristãos não entenderam nada sobre a graça de Deus. Essa estatística é triste, mas ela é verdade. Agora, por que isso? Por quê? Porque o sistema religioso existente, eles não querem que as pessoas entendam que em Cristo se cumpriu todas as coisas. Tudo apontava para Cristo. Quando tudo se fez em Cristo, tudo se cumpriu, tudo se resumiu em Cristo. Mas a religião, o sistema religioso, eles tentam futurizar todas as profecias bíblicas. Por quê? Porque
O povo não pode acordar. O povo não pode se libertar. O povo não pode se desacorrentar. O povo não pode deixar de ser escravo. Então, o evangelho que se prega por aí não é o evangelho do poder de Deus. Qual é o evangelho que se prega por aí? Qual é o evangelho? O evangelho das cifras, o evangelho dos reais, o evangelho dos dólares, o evangelho dos euros, mas nunca o evangelho que liberta as pessoas das amarras da religião. Essa é o que é a verdade, meus queridos. Você acha que alguém prega o evangelho para realmente saber a realidade da graça de Deus? Claro que os ensinadores da graça, sim. Mas você acha que o sistema, eles pregam o evangelho para libertar pessoas? Não. O evangelho que eles pregam não é o poder de Deus. O evangelho que eles pregam não é para salvar as pessoas das amarras. É o contrário. Observe nos pregadores do sistema como que eles pregam o evangelho. Eles dizem que é evangelho, mas eles pregam o evangelho apontando o dedo para você, apontando o dedo para os filhos de Deus, apontando o dedo para a plateia que está ali presente. Sabe por quê? Porque o povo tem que continuar aterrorizado. O povo tem que continuar escravizado. O povo tem que continuar se sentindo uma cera no chão, um pó. O povo tem que se sentir não como filho de Deus, mas é isso que a Bíblia fala, que nós somos filhos. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, nós somos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Salvação é prerrogativa de Deus, não é do homem, não é do pregador, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do evangelista, não é do missionário. A salvação é uma prerrogativa de Deus. Então Paulo disse que o evangelho que ele pregava era o evangelho que ele não tinha vergonha. Por quê? Porque o evangelho que ele pregava era o evangelho que ensinava a salvação, trazia salvação, mas o evangelho que o sistema prega traz a morte, traz tristeza, traz angústia, traz escravidão, tanto que o povo são escravizados pelo dízimo, escravizado pela oblação, que é a lavagem pela água, ainda. O povo está escravizado pela chamada Santa Ceia, o povo está escravizado pela oração no monte, o povo está escravizado pelas campanhas, pelos jejuns, pelas vigílias, pelas ordenanças da lei. Você acha que o sistema quer que você saiba a verdade sobre a graça de Deus? Não quer não, meu querido. O dia que o povo, preste bem atenção, o dia que o povo quiser acordar e acabar, não é, com essa farra das cifras, essa palhaçada toda acaba. Somente o dia que o povo acordar para essa palhaçada, esse evangelho das cifras, aí essa palhaçada, essa farra, ela vai acabar. Olha aí, no Brasil, pastores ganhando 100 mil reais por mês. Olha aí, no Brasil, pastores ganhando 50 mil reais por mês. Qual é o pai de família que ganha 5 mil reais por mês? Qual é o pai de família que ganha, pai de família que eu estou falando, os mais humildes e os mais simples? Claro que existe pais de famílias aí que são formados, que são médicos, professores, bons motoristas, né? Bons profissionais que têm lá os seus salários bons, não é? 10 mil, 20 mil, 5 mil, 3 mil, mas e esses caras que diz ser líder religioso, que estão aí ganhando 100 mil, 200 mil, tem um pastor no nordeste do Brasil, uma pouca vergonha, ganhando quase 200 mil reais por mês. O filho dele ganhando 100 mil reais por mês. A mulher dele ganhando quase 50 mil por mês. Da onde? De uma certa convenção de uma região do nosso país. Meus queridos, isso é uma farra. Isso não é
vamos retratar isso aqui. Não foi, não é e nunca será evangelho que liberta as pessoas. Então, esse tipo de evangelho, ele está casado com as cifras, ele está casado com o real, está casado com o dólar, está casado com o euro. E eu poderia citar outras moedas correntes de outros países. Então, isso é uma pouca vergonha. Meu querido, mas Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. O evangelho poder de Deus é o que nós estamos tentando passar para as pessoas. O evangelho da graça que liberta as pessoas das amarras da religião, que liberta as pessoas do sistema religioso, que liberta as pessoas dos seus líderes carnais, os seus líderes, não é? Que só pensam em dinheiro, que só pensam em escravizar o povo. Mas Jesus falou, João 8,32, e conhecereis a verdade. Claro que o verbo aqui é transitivo, conhecereis. Ele está falando para aquele povo, não é? E conhecereis, quer dizer, aquele povo que está ouvindo ele ali, conhecereis a verdade, e a verdade vos, né, vai libertar vocês. E isso, assim como valeu para os judeus daquela época, que a plateia ali era os judeus, o remetente era Jesus, hoje a palavra, ela abrange o mundo inteiro, ela não abrange só Israel, ela não abrange só os gregos, ela não abrange somente os sírios, os libaneses, não é? Mas ela abrange todas as nações no mundo inteiro. Por isso, essa palavra aqui, ela é transitiva para o mundo inteiro, esse mundo em que nós vivemos. Ou vamos dizer, a terra, todo o reino da terra hoje pode ter acesso à palavra de Deus, mas através de pregadores e ensinadores sérios. Sabe por quê? Porque se forem dar ouvido ao sistema religioso que está aí, as pessoas estão no sal. Porque eles não pregam a verdade. Eles pregam aquilo que beneficia a eles próprios. Mas os ensinadores da graça, nós que pregamos a linha doutrinária pré-terista, nós não pregamos o futurismo para o povo continuar sendo enganado e escravizado. Nós pregamos aquilo que a Bíblia é, que tudo se resumiu em Cristo, como disse o profeta Ezequiel, como disse Isaías, como disse Daniel, como disse Jeremias, porque todos os profetas, os maiores e os menores, Oséias, não é? O Joel, não é? Obadias, Amós, todos, tanto os grandes como os pequenos profetas, apontavam para Jesus, porque tudo tinha que cumprir em Jesus. Então, quando ele diz, Pai, está consumado, quer dizer, Pai, está feito, Pai, está cumprido, Pai, aqui é o tetelestai, acabou tudo que se referia a mim, porque eu tinha que cumprir. Então Jesus está falando, tetelestai, está consumado, está feito, está cumprido. Então agora nós vivemos uma nova vida, somos a igreja, a nova Jerusalém. Deixa eu abrir Hebreus capítulo 3 e o versículo 6 para você, e eu vou estar encerrando o vídeo. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo 3 de Hebreus. Olha o versículo 6 o que diz. Qual é o contexto aqui? Está tratando do Cristo superior a Moisés. Presta atenção no versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus. Mas Cristo, vírgula, como filho, vírgula, sobre a sua própria casa. Ponto final aqui. Aí recomeça de novo. Vai explicar quem é a casa. Que você talvez não sabe quem é. Você diz que é um templo, mas não é. Vou repetir o versículo. Mas Cristo, vírgula, como filho, vírgula, sobre a sua própria casa. Ponto final. Vamos continuar o versículo e vai explicar quem é essa casa. Vamos lá? Olha só. Essa casa somos. O verbo é transitivo. Somos. Quer dizer, todos aqueles que acreditam no Evangelho. Todos, independente. Se é judeu, se é grego. Todos. O mundo inteiro. Aqueles que acreditam. Todos. Olha só. Todos
nós, em essa casa somos nós, se, condicional, tão somente, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Qual era o fim? Hebreus foi escrito entre o ano 67 e 68. Apontava para o juízo. O fim aqui não é o tetelestai na cruz. O fim aqui era a consumação de todas as coisas no juízo do ano 70. De lá para cá, nós vivemos novo céu e nova terra. Porque em Apocalipse, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela desceu. A igreja espiritual, a igreja, o corpo de Cristo, ele é espiritual, ele não é físico e nem material. Então nós somos a casa de Deus, ao qual nós, aqui ó, nós exalamos o perfume de Cristo. Capite? Fique na graça, fique na paz, até o próximo vídeo, em nome do Criador. Amém.